Vamos ouvir então a pregação do Evangelho neste momento. Eu já queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 2, vamos ler do versículo 18 ao 29. 1 de João, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, não teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Até aqui, meus irmãos. Que texto maravilhoso esse da primeira carta do apóstolo João no capítulo 2. Há muito, certamente, o que aprender. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, na semana passada nós ouvimos uma pregação onde o destaque foi justamente aprendermos sobre o porquê Jesus tem esse nome de Jesus, que quer dizer Salvador. E aprendemos que devemos buscar tudo em Jesus Cristo, porque na verdade Ele é suficiente para nós. Naquela pregação nós podemos realmente refletir sobre isso, porque infelizmente há muita distorção sobre quem é Jesus Cristo e uma expectativa social, cultural, e infelizmente ele é tratado apenas como um ícone religioso, como alguém importante dentro da história do Ocidente, por exemplo, que influenciou ou que os seus ensinamentos desenvolveram também a cultura religiosa ocidental. Só que tudo isso, embora tenha fundamento histórico e tenha muita verdade, não diz quem Jesus Cristo é. Isso acaba limitando a verdade sobre ele, e isso é um erro terrível que muitos cometem hoje. Na pregação dessa manhã, nós iremos agora avançar um pouco mais para refletir sobre o nome Cristo. Nós o chamamos de Jesus o Cristo, ou Jesus Cristo. Alguns tratam Cristo como se fosse um sobrenome dele, né? Parece que culturalmente isso se adaptou. Mas Cristo tem um significado profundo em nossas vidas, e podemos já perceber isso na explicação do nosso catecismo sobre por que ele é chamado de Cristo. Qual é o significado da palavra Cristo? O que isso tem de importância para ele e que também o que tem de importância para nós como cristãos. O dia do Senhor 12 nos ensina então a importância dessas duas coisas. A importância do nome de Cristo para ele, do nome Cristo para ele, não é? E também para a igreja, para os cristãos. E nós então vamos refletir sobre o que isso significa para o Senhor Jesus. Mas antes, nós temos que observar bem aquilo que o próprio texto do apóstolo João, não é, está nos dizendo aqui. O contexto em que ele fala, ele
na verdade, está exortando aqueles irmãos a permanecerem firmes, tendo em vista os inúmeros ataques heréticos à igreja. Essas cartas são escritas para isso, foram escritas para isso. Já no capítulo 1, João, ele defende a verdade sobre Cristo ter se encarnado, não é? Por quê? Porque havia muita dúvida sobre aquilo, disseminada por pessoas que eram membros da igreja. Eram membros da comunidade, provavelmente em Éfeso, e lá mesmo, como membros da comunidade, tornaram-se rebeldes e foram contra o ensino apostólico, mais uma vez, abraçando a filosofia, não é? E querendo julgar o evangelho pela filosofia, pelo conhecimento humano, e acabando assim rejeitando, não é? Infelizmente, o ensino acerca de que Cristo, não é? Ele se encarnou. João então defende essa verdade e diz, parafraseando, eu estive com ele, eu andei com ele, eu toquei, eu vi, eu sou uma testemunha viva de que o Filho de Deus, o Messias, não é? Andou neste mundo. Nós comemos com ele, nos alegramos com ele, fomos por eles exortados, ouvimos histórias e aprendizados dele. Ouvimos cansado e até dormindo. Estivemos com ele. Ou seja, o contexto aqui realmente é de batalha teológica, de batalha pela fé. É um contexto bem apologético. E então no capítulo 2, a partir do verso 18, João, ele deixa claro que esses que têm negado não somente que Cristo se encarnou, a humanidade de Cristo, mas também têm negado quem ele é, a sua autoridade, são anticristos. Ele trata essa manifestação de anticristos como sendo já a última hora. Ele inicia justamente assim, dizendo, filhinhos, já é a última hora. Esse é o ponto aqui. Ou seja, todo aquele que desde aquele tempo se manifestou contra a autoridade de Cristo, se pôs como um anticristo. E isso então significa para nós que há uma aplicação e muitas implicações, não é, sobre o que significa ser um anticristo, por exemplo. Às vezes imaginamos que anticristo é apenas aquele que virá ainda, o grandão, não é? O central, e não nos atentamos para o fato de que a rejeição da autoridade de Cristo é um ato, uma atitude anticristã ou anticristo. Não é? E isso é um sinal de condenação, de que esses não pertencem a ele. Mas entendendo então o porquê que João defende isso aqui, por que ele está fazendo essa defesa? Agora ele está defendendo a autoridade de Cristo. Ele é o Cristo, e quem nega que ele é o Cristo não tem um pai. Quem nega que Jesus é o Cristo não tem um pai, não tem fé, não está ligado ao Senhor e portanto não tem salvação, é um anticristo. Por que João faz essa defesa tão forte sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo? Não é? Justamente porque Cristo, essa palavra tão simples e conhecida e tão mencionada, refere-se não ao nome de Jesus Cristo, mas ao seu ofício. Cristo é um termo que vem do hebraico, que é Messias, todo mundo já conhece, que significa justamente aquele que é ungido de Deus. Nós cantamos, nós vemos no início do culto o Salmo de número 2 e cantamos também em seguida o Salmo de número 2, onde naquele salmo o salmista está exaltando o ungido do Senhor, Deus o Pai e o seu ungido, não é? E nós vemos então que as promessas acerca desse ungido, desse escolhido de Deus, que é o seu próprio Filho, do rei escolhido por Deus para governar, não é? Com vara de ferro, como o Salmo 2 nos ensina, esse é o Filho de Deus, esse é aquele que recebeu autoridade, um ofício especial, incomparável, para executar a vontade de Deus. O nome Cristo é o que dá razão, é o que dá base para toda a ação de Cristo neste mundo. Quando ele veio, ele se submeteu às autoridades humanas. Cristo, como nós, aprendeu a lei. Veja, ele é o autor da vida, ele é aquele que falou a lei. É a palavra dele, é a lei dele, que expressa o seu caráter santo. Mas ele se submeteu a isso, a sua própria lei. Submeteu a lei, a ordem dos homens, não é? A disciplina na sociedade. E então, para começar a agir, perceba que ele não começou a agir de maneira deliberada, sem se submeter antes a uma ordenação oficial. Ele não agiu assim. Diferente dos homens, não é? Que muitas vezes querem colocar a carroça na frente dos burros, querem ultrapassar os limites e arrogam para si o título de pastores, de bispos, de apóstolos, de pai-apóstolos,
de pessoas que têm poder e que têm que ser reconhecida, Cristo ele buscou isso não dessa maneira revolucionária, rebelde, mas ele se submeteu à autoridade e ele começou a agir oficialmente a partir de sua ordenação. E quando foi a sua ordenação, ou o reconhecimento público de quem ele era, no dia que ele foi para o Jordão, e João Batista ali o batizou. Aquele batismo não é o batismo cristão. João não estava batizando o batismo cristão, porque o batismo cristão não havia sido instituído ainda. Cristo institui após sua ressurreição. A partir dali é que o batismo cristão começou a entrar em vigor, vamos dizer assim. A partir daquele momento, as pessoas eram batizadas, não é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, eles eram marcados em nome de alguém, em nome do Deus triuno. Mas antes disso, o que aconteceu ali no Jordão foi que aquele batismo, na verdade, era uma cerimônia solene, algo público, não é, que traria o reconhecimento para os israelitas, para os povos que estavam se achegando ao Jordão, de quem Jesus Cristo era. Por isso, quando Cristo é batizado, nós temos essa manifestação nos evangelhos. Ele, saindo da água, não é, viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e a voz do alto que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista, quando o viu chegar, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele dia foi um dia especial, onde Cristo ele foi ordenado publicamente. E a partir dali, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para vencer, não é, aonde Adão perdeu. Para ficar de frente com o diabo e vencer em tudo aquilo que Adão perdeu. Vencendo então, iniciou o seu ministério. Cada cura realizada pelo Senhor Jesus Cristo foi questionada pelos judeus, por fariseus que estavam ali. Cada ensino que ele trazia com autoridade foi questionado também, tinha sido questionado por aqueles líderes religiosos que se entendiam como as autoridades e, portanto, não queriam reconhecer a autoridade dele. Eles sabiam muito bem quem o Cristo era. Sabiam o que significava alguém ser o Cristo. E então rejeitavam que Jesus era o Cristo. Eles questionaram muitas vezes: com que autoridade diz essas coisas? Com que autoridade vocês fazem isso? Lembrando do episódio em que havia um homem ali, não é, aleijado, um homem que estava acamado, e aqueles líderes estavam rejeitando mais uma vez a autoridade dele, dizendo que ele não fazia isso pelo poder de Deus, que ele não tinha autoridade para falar aquelas coisas, e que ele não tinha autoridade para perdoar pecados. E Cristo então, parafraseando o que acontece ali, dizendo: o que é mais fácil? Eu dizer para esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Porque nessa primeira parte é uma fala, eu estou falando isso. Mas a segunda não, tem que ser uma ação. Tem que haver poder divino ali. Para alguém dizer: levanta-te e anda, e imediatamente ser curado. Então ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem agora: levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Toda a ação dele foi uma ação oficial. Ele não estava agindo às margens da lei. Ele estava agindo como Cristo. Esse é o seu ofício. Esse é o seu ofício. Ou seja, o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. E todos ali tinham consciência do que é isso. A unção era muito comum, era muito conhecida daqueles israelitas. Todos eles conheciam, pois os oficiais do passado, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles eram ungidos. Aqueles que eram chamados, haviam vários profetas, mas aqueles profetas que eram chamados para oficiarem, não é, para falarem de maneira autoritativa a palavra de Deus ali, eles eram ungidos também. Ou seja, haviam ofícios em Israel que eram bem conhecidos e que passavam por esse procedimento de unção. Eles conheciam muito bem, não é? Então eles entendiam muito bem que quando ele estava dizendo que ele é Cristo, é que ele era ungido de Deus, que ele recebeu de Deus o poder, o ofício especial para realizar a sua vontade. Esse é o significado. Nós não temos no Antigo Testamento alguém como Jesus, porque chamar Jesus de Cristo é algo único. Nenhum daqueles que vieram no passado pôde ser chamado de Cristo. Embora eles tivessem ofícios especiais de Deus,
eram reis, eram profetas, eram sacerdotes, ainda assim nenhum deles tinham em sua pessoa os 3 ofícios operando de maneira plena. Nós temos exemplos, não é, tipológicos, como por exemplo Davi, Salomão, que eram reis, mas como reis falaram a palavra de Deus, como profetas nesse sentido, e também intercederam pelo povo, como sacerdotes. Então a gente percebe em Davi e em Salomão um tipo de Cristo, não é? Uma expressão que apontava para Cristo, aquele que teria em si os 3 ofícios, que poderia falar com autoridade a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Então o que ele fala é o que Deus fala, é a palavra de Deus. Por isso sua palavra tem autoridade, tem poder. Por isso ele provou para aqueles israelitas ali que ele tem toda essa autoridade, dizendo: levanta-te e anda. Ou seja, a palavra dele tem poder. Toda a cura que ele realizou foi uma atitude, foi um ato oficial de Cristo, não é? De escolhido de Deus. Assim também como Cristo, ele, além de ser um profeta que fala a palavra de Deus, que nos traz conhecimento da palavra de Deus, que nos trouxe clareza acerca da palavra de Deus, nos revelando, também é sacerdote. E como sacerdote, irmãos, ele realiza uma obra perfeita. O Cristo, ele não seria como um sacerdote humano apenas, que seria fraco a ponto de morrer e permanecer morto, para não continuar a sua obra, o seu ofício de sacerdote. Não. Como Cristo, ele é um sacerdote perfeito, é o supremo sacerdote, o único sumo sacerdote verdadeiro. Aquele que iniciou o seu ofício e não termina. Ou seja, quando eu falo terminar, ele não acaba, ele para sempre permanece para fazer o seu trabalho sacerdotal. Hebreus nos fala sobre isso ricamente. Esse era o sumo sacerdote que nós precisávamos. Alguém que não fosse fraco como os demais homens, que morresse. Mas um sacerdote eterno, que permanece para sempre para interceder, não é? Por aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Sua ação de humilhação até o Gólgota, até a cruz, o ter sido pendurado na cruz, derramar o seu sangue, foi uma atitude oficial. Percebe? Todo o ato de Cristo neste mundo foi simplesmente um ato oficial. Ele não estava fazendo nada sem uma razão específica. Toda a ação dele, não é, foi justamente desenvolvendo e aplicando o seu ministério de Cristo, o seu ofício de Cristo. E então, como sacerdote, ele realizou um sacrifício perfeito a Deus. Foi o que ele fez. E só ele podia fazer isso. Ele agora está nos céus. E como nós aprendemos, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e lá ele é exaltado como um grande rei. Como o Salmo 2 nos ensina. Esse é o rei ungido do Senhor. O rei ungido do Senhor. E como rei, ele tem autoridade. O que ele disse aos discípulos, quando os reuniu antes de subir aos céus, antes de instituir o batismo, e imediatamente antes de instituir o batismo, agora sim, toda a autoridade me foi dada. Ou seja, ao cumprir o seu ofício, de maneira perfeita, ele agora tinha autoridade para se assentar à destra de Deus, como rei ungido do Senhor, com toda a autoridade. Veja a importância, então, do que ele ensinou aos seus discípulos sobre quem ele era. É por isso que ele, em Mateus 16, pergunta a Pedro: o que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é algum dos profetas. Não é? É algum daqueles profetas, é Elias, não é? É algum deles, com autoridade. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, usando a mesma lógica do próprio Salmo. O Salmo 2 nos fala justamente isso, que o ungido é o Filho do Senhor. Não é? Ele constituiu o seu rei, o seu ungido, o seu filho. Não é? E nos manda amar o Filho, beijar o Filho, o ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Pedro então confessa a grande verdade: tu és o Cristo, o Senhor é aquele prometido nos Salmos. O Senhor é o grande rei que Deus o Pai prometeu ao seu povo. É o rei eleito de Deus, é o grande ungido do Senhor. O Senhor é aquele que tem toda a autoridade, que recebeu do Pai toda a autoridade para executar a sua vontade. É quem o Senhor é. Essa é a resposta de Pedro. É o que significa dizer que ele é ungido, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo.
esse ensino todo, irmãos, nos mostra a importância desse título ou desse ofício para o Senhor Jesus. Se Jesus, então, ensinou essa verdade, operou com autoridade, não é? Demonstrou a sua autoridade, provando aos homens daquele período quem ele era e qual a sua função neste mundo, o seu ofício. Será que essa mesma glória e também a honra devida ao Cristo, a quem ele é, não é também obrigada a nós? Não é também exigida de nós? Será que nós também hoje, tal como foram os discípulos no passado, como os cristãos no passado, também não temos que reconhecer com sinceridade e honra, não é, o ofício de Jesus Cristo? Será que não temos que honrar Cristo? O que isso significa para Ele, primeiramente? Porque veja bem, Pedro não negou, Pedro assumiu quem ele era. A submissão à autoridade dele como Cristo, como Rei soberano, não é? É o reconhecimento de quem ele é. Quando pessoas no mundo não se prostram diante dele, estão rejeitando o seu ofício. Estão negando que ele é o Cristo. É o que estão fazendo. Por isso é uma pergunta importante para nós. Será que a santa exigência do Senhor, não é? Será que o reconhecimento que lhe foi dado os seus primeiros discípulos ali, não é o mesmo que nós também temos que dar a ele? O reconhecimento de que ele é o nosso Rei. Eu digo mais, pegando o exemplo do texto de João, da primeira carta de João, será que nós não temos hoje muitos anticristos? O que João diz aqui é que os anticristos, os que negam que Jesus é o Cristo, eles estavam onde? Eles saíram de onde? Da igreja. Eles não vieram de fora. Eles estavam dentro, no seio da igreja. Eram membros cristãos. Pessoas que ceavam. Pessoas que eram pastoreadas, que ouviam a pregação, que se reuniam com os outros. E João está dizendo, eles saíram. Porque nunca foram dos nossos. E por que eles saíram? Porque eles se opuseram à autoridade de Cristo. Aí vem a pergunta. Será que hoje nós também não podemos enxergar, como João aqui demonstra, que há muitos anticristos? Na verdade, irmãos, toda a oposição ao Evangelho é a rejeição da autoridade de Cristo. De acordo com o Salmo 2, qual é a exortação que nós temos? É que os líderes da terra, os juízes da terra, deveriam se deixar exortarem. Eles deveriam, ao ouvir a repreensão do Senhor, porque Deus ri deles, por sua loucura em querer afrontar, em querer dizer assim, nós prevaleceremos contra o ungido do Senhor. Nós somos anticristos, nós prevaleceremos contra o ungido do Senhor. Tem muitos preocupados simplesmente com o anticristo, a personalização de um anticristo, quando na verdade o governo do mundo é anticristo. O governo mundial é anticristo, essa é a realidade. Mesmo governos que dizem que são de cultura ocidental, porque são de cultura cristã, são governos anticristos, essa é a grande realidade. Toda oposição à igreja é uma oposição ao corpo de Cristo, ao próprio Cristo. Toda rejeição que as pessoas dão. E aí eu aplico isso de maneira bem geral. O que governantes fazem, culturas inteiras fazem, o que pessoas que conhecemos fazem, ou que nós muitas vezes podemos fazer, não nos submetendo à vontade do Senhor, é uma atitude anticristã e anticristo. Agora eu pergunto aos irmãos, diante da revelação de quem Cristo é inteligente, é sábio nos posicionarmos contra o Senhor? Porque entenda, se nós rejeitamos a vontade de Deus, quem nós somos no Salmo 2? Nós somos como aqueles que dizem, rompamos os seus laços,
quebremos as suas correntes, nos levantemos, nos amontoemos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqueles que negam a vontade de Deus estão agindo como aqueles dos Salmos, que se levantam com as demais nações para irem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eu pergunto, esses prevalecerão? Aqueles que se colocam do lado contrário, eles tornam-se inimigos do Senhor. Se alguém fica preocupado com polarização, existe uma polarização cósmica. Uma polarização cósmica. Há Deus que ungiu o seu próprio Filho como grande Rei eterno, e ao mundo que está o rejeitando, dizendo: nós vamos afrontar, nós vamos vencer essa batalha contra Cristo. No final de tudo, o que a palavra do Senhor nos diz é: vocês não prevalecerão. Se vocês não estiverem nele, vocês vão sentir todo o furor da ira de Deus, todo o poder da ira de Deus. Por isso a exortação do Salmo, não é? Por isso a exortação do Salmo. Arrependam-se. Juízes da terra, vocês que têm poder, investidos pelo povo, autoridades constituídas, se dobrem e sirvam ao Senhor com temor e santo tremor. Se prostrem diante dele, temam, não é? Amem a Jesus Cristo para que a sua ira não se acenda. Porque Ele é o Cristo. Não é? Ele é o Cristo. Todos aqueles que não amam a Jesus Cristo, porque, entendam isso, irmãos, não existe um meio termo. Não há ninguém em cima do muro. Isso é uma expressão cultural que não tem muita serventia em alguns momentos. E esse é um deles. Não há ninguém em cima do muro. Ou você é submisso a Cristo como um rei, ou você o reconhece como a sua majestade, ou você está contra ele. Se alguém quer investir nisso, não é? Investir todo o recurso humano, bélico, todo o poder que o mundo pode oferecer contra o Senhor, então aposte nisso. O que nós podemos apostar como cristãos é o seguinte: que o que Deus falou é verdade. Que o seu rei, ungido do Senhor, vai esmagar essas nações com vara de ferro. É o que ele vai fazer. Ele tem poder e autoridade para, como o oleiro faz com o barro, com o vaso, quebrar, despedaçar esse mundo. É o poder que ele tem, porque toda a autoridade lhe foi dada. Ele é o Cristo. O maior reconhecimento que podemos dar então é que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nos submetemos à sua vontade, porque ele demonstra quem ele é. Essa é a importância do nome para ele mesmo. Pensemos então no significado disso para nós como cristãos, especificamente para nós, uma vez que o texto de João nos ensina que muitos anticristos têm se levantado, que esses que estão no seio da comunidade, mas não se submetem ao jugo de Cristo, não se submetem a esse jugo suave que é o de Cristo, que acham pesado demais serem cristãos, que não suportam, não é, a vida cristã separada do mundo. Tudo isso é uma atitude anticristo, não é? Qual a importância disso para nós então? Ele como Cristo, como supremo profeta, supremo rei e supremo sacerdote, ele no seu corpo compartilhou essa unção. Essa é a única razão para sermos chamados de cristãos. Eu sei que muitos se chamam de cristãos por razões culturais, mas não é por razões culturais que nós somos chamados de cristãos. Não é por isso. Nós temos que levar o nome de cristãos por uma única razão. Porque o Cristo partilhou a sua unção com a sua igreja. Nós, como membro de seu corpo, temos a unção de Cristo sobre nós. E é a única razão para a nossa autoridade de pregar o Evangelho. Veja, eu sou um oficial na Igreja de Cristo. Mas cada um de nós recebeu a autoridade do Senhor Jesus para falarmos sua palavra. Nós recebemos a autoridade para poder falarmos a palavra de Deus. Então, quando um cristão, ele não prega, quando ele terceiriza o seu chamado nesse sentido, ele está desperdiçando, irmãos, uma autoridade que só ele recebeu.
Você jamais poderia falar em nome de Cristo, senão pela unção dele. Veja, hoje nós podemos falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem a unção de Cristo, nós não podemos falar a palavra de Deus, não podemos falar em nome dele. Então ele me ungiu para isso. A sua unção foi compartilhada em mim para isso, para que eu pudesse falar a palavra de Deus. Por isso que ele nos ordena pregar o Evangelho. Essa é a razão. Não é? Essa é a razão. Não é simplesmente expormos intelecto cristão, teologia, filosofia. Não. É falarmos com autoridade a palavra de Deus, porque somos cristãos. Essa é a razão. Não é? Qual a importância para nós? Ele também compartilhou ou partilhou sobre sua igreja, sobre nós, sobre cada um de nós, não só o seu ofício profético para falarmos a sua palavra com autoridade, mas também partilhou sobre nós o seu ofício sacerdotal. É daí que vem a base para o sacerdócio universal de todos os crentes. É por isso que nós oramos em nome dele. Sem a unção sacerdotal de Cristo, nós não poderíamos adorar a Deus, irmãos. O que Cristo fez foi um ato de adoração a Deus, oferecendo a si mesmo. Nós podemos fazer o mesmo, não é, de maneira espiritual, em um culto solene. Isso só é possível porque ele partilhou sobre nós a unção sacerdotal. Essa é a única razão. Sem a unção de Cristo, nós poderíamos nos reunir em um salão para falar ao vento. Nossos cânticos não chegariam ao trono da graça de Deus. Ele não ouviria isso. Nós não poderíamos oferecer nossa vida como um sacrifício a Deus. Jamais poderíamos fazê-lo. Tente se imaginar fora de Cristo. Será que algum ato seu, por mais que seja julgado socialmente como bom, teria alguma eficácia? Seria realmente bom? Seria louvado pelo Senhor? Jamais. Todo ato nosso, sem essa unção, isto é, a parte de Cristo, não tem o menor valor. Ainda que os homens digam, isso é muito bom, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa boa de coração nobre. Tudo mentira, tudo ilusão. Tem apenas um efeito social, mas um efeito espiritual real, não. É só por causa da unção de Cristo em nós que nós podemos nos reunir em nome dele e sabermos que isso aqui não é uma mera reunião social, mas é a reunião do povo de Deus, do povo do pacto, do povo da aliança. É por causa da unção sacerdotal de Cristo que ele compartilhou com a sua igreja, que ele partilhou em sua igreja, em seu corpo, que nós podemos cantar louvores a Deus, cantando, salmos e hinos como sacrifícios espirituais ao Senhor. Essa é a única razão. É por sua unção derramada sobre nós que nós podemos orar. Essa é a única razão. Irmãos, como nós poderíamos ter acesso ao trono de Deus? Lembra do que o Salmo 15 nós cantamos? Quem, ó Senhor, habitará no teu tabernáculo, tua casa? Quem poderá subir ao teu monte santo? Há alguém capaz? Há alguém que possa se colocar na brecha? Há alguém que possa realmente aplacar a ira de Deus? Alguém que possa ser realmente santo e bom e poderoso para subir aonde Deus habita? Não, não há ninguém neste mundo. Só Ele fez isso. E lá, como sumo sacerdote, derramando sobre nós a sua unção sacerdotal, nos dá a bênção de orarmos em nome dEle, para sabermos que em nome dEle, Deus é o nosso Pai e nos ouve. É por isso que a exortação dos Hebreus é justamente essa: nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia, não é? E sermos ajudados em ocasião oportuna. É por isso que eu posso ter a convicção de orar e saber que Deus me ouve. É por isso que eu posso adorar a Deus. Essa é a razão. Então o que você faz aqui não é coisa pouca. O que nós fazemos aqui não é coisa pouca. O que um cristão está fazendo agora, com sinceridade em seu coração, se reunindo com sua comunidade para adorar a Deus, não é qualquer coisa. É um verdadeiro milagre, é o poder de Deus. Isso não é possível sem o poder de Deus. Tenta imaginar. Imaginem todas as expressões religiosas do mundo. Eu sei que o mundo quer tornar tudo uma coisa só, né? A ideia de desconstruir o cristianismo é tornar o cristianismo apenas como uma expressão cultural. É o que eles pensam, uma tola ilusão, não é? Mas imagine, todo o esforço religioso do mundo, de nada serve. De nada serve.
Deus jamais ouviu a oração de alguém que está fora de Cristo. Jamais. Por maiores que sejam os clamores, por maior que seja a dor no coração, o desespero, Deus não ouve pessoas assim. O Deus que nos criou não é um Deus genérico. Não é um Deus que se molda à nossa imagem e semelhança. Não é um Deus comunista. Não é. É o Todo-Poderoso que chamou um povo e por meio do seu Filho, não é, aproximou esse povo de si, para que, como um povo que recebeu o ofício de sacerdote, o sacerdócio real, como a primeira carta de Pedro nos ensina, esse povo possa então adorar o Deus vivo e verdadeiro, ter essa conexão, essa ligação com o nosso Criador. Essa é a única razão. Então não é coisa pouca, não. Na verdade é algo impossível aos homens. Podemos fazer pelo milagre da bondade do Senhor. Qual é a importância, não é, do ofício de Cristo para nós? O porquê somos chamados de cristãos? E aí vem um detalhe importante, a qual eu quero dar ênfase hoje. Cristo é rei. É o que também o seu ofício Cristo significa. Rei. É Ele quem protege a igreja. É Ele quem vai à frente das batalhas. Ele é a razão do porquê a igreja não foi destruída depois de tantos ataques. É a única razão. É aquele que protege o seu povo, que leva a igreja adiante, que fez com que a igreja, pelo seu poder, atravessasse séculos sendo perseguida e odiada pelo mundo e estivesse aqui. Por mais que haja corrupção, mentira, enganação, distorções, por mais que o mundo tente de várias maneiras quebrar com a igreja, ainda assim, a igreja está de pé em cada canto deste mundo. Não somente aqui em nossa comunidade, mas nas demais comunidades, aonde há cristãos genuínos se reunindo em nome do Senhor, ali é a igreja de Cristo. E Ele é honrado ali. E eles estão de pé, porque o Rei os protege. Ele não é um rei covarde, é um rei todo-poderoso que mantém. Ele fala, vocês vão prevalecer. E Ele garante isso e faz com que prevaleçamos. É quem Ele é. Mas qual é a importância e a implicação disso para a nossa vida? O nosso catecismo nos chama a atenção para isso, e eu acho fantástica a resposta, porque nos chama a responsabilidade de maneira muito séria. Não é? Porque ele diz bem assim, por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo. E por isso, porque eu sou membro de Cristo, por essa fé verdadeira, por isso partilho de sua unção, para poder fazer o quê? Como nós já lemos, como profeta, confessar o seu nome. Como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele. E como rei, ou seja, a unção dele, a unção dele, real, foi derramada sobre nós. Então nós, como reis, nesse sentido, de livre e boa consciência, porque fomos libertos da escravidão do pecado, não é? Livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida. Nós somos chamados de cristãos para combatermos o pecado e o diabo nessa vida. Nessa vida. Você não é aspirante, não. Você foi chamado por Deus para isso, para combater o pecado e o diabo nessa vida. E somente no porvir você reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Agora, o nosso trabalho é um trabalho de guerreiros. Com a unção real, nós somos chamados para trabalharmos como guerreiros, como quem tem a autoridade real do Senhor Jesus para lutarmos contra o pecado. Nós temos essa autoridade. É o que o nome cristão significa para nós. São as implicações para a nossa vida. Chamados por Deus para lutarmos contra o pecado. Imagine um guerreiro que é pacífico, ou passivo, na verdade, em uma batalha. Você acha que um guerreiro covarde, medroso, que não se prepara, ele tem condições de lutar?
a analogia que nos traz é essa. Alguém que não se prepara para a batalha tem condições de lutar? Não. De jeito nenhum. Isso é uma aplicação espiritual para a nossa vida. Como filhos do Senhor, como discípulos de Cristo, estamos recebendo dele alimento sempre. Essa unção é ativa, é viva em nossas vidas. Não é? Nos dá aquilo que é suficiente. Ele, pelos seus meios de graça, nos alimenta, nos fortalece, nos dá conhecimento, nos dá tudo o que é necessário, todas as ferramentas necessárias para então entrarmos no campo de batalha contra a nossa própria carne, contra o diabo. A pergunta é, todos estão lutando? Todos estão de frente nesse campo de batalha? Todos estão assumindo o seu papel de guerreiros? Eu sei que muitos não estão fazendo isso. Muitas vezes nós abaixamos a guarda e não queremos agir como guerreiros. Irmãos, a nossa promessa de reinado é no porvir. No novo céu e nova terra, nós reinaremos com Cristo sobre todas as criaturas. Olhe para o passado. Lembre de quando Deus criou Adão e Eva. O que o Senhor disse a eles? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo. O homem foi criado para ser rei nesse mundo. Deus é o grande e soberano rei do universo, e Deus colocou um reino nesse mundo e colocou o homem ali para zelar, para cuidar desse reino e dominar sobre as demais criaturas. Ou seja, expressando a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus governa sobre tudo, Deus colocou o homem para governar sobre esse mundo. Esse governo ele foi perdido. Quando nós caímos, abrimos mão da autoridade que o Senhor nos deu, dos dons maravilhosos que nos foram dados. Agora, a natureza não nos obedece, ela é hostil a nós. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo em sua palavra justamente isso, que o fato de sermos cristãos significa dizer que agora estamos batalhando como reis, para que quando ele vier, o grande rei, instituir novos céus e nova terra, nós finalmente tenhamos restaurado a nossa posição, para que possamos reinar sobre todas as criaturas. Todas as criaturas. E eu digo aos irmãos, ninguém mais da criação do Senhor recebeu tal autoridade e promessa. Os anjos não receberam o reino. Nós sim. Os poderosos anjos não receberam o reino. Nós recebemos. E a promessa do Senhor é que um dia reinaremos. Mas hoje é o tempo de batalhar. É isso que a igreja tem vivido, irmãos. Numa batalha, você apanha. Numa batalha, você sangra e se machuca. Não é isso que nós temos testemunhado na história da igreja? A batalha é árdua, é dura, é severa. O inimigo não dá boi, não dá mole. E então nós temos que encarar isso de frente e lutar. Quem realmente tem esse entendimento de que é guerreiro do Senhor Jesus Cristo, não pode mais viver sem preparo, não pode mais fugir do seu ofício, mas tem que assumi-lo. Porque ou nós assumimos a batalha, ou nós buscamos a Deus como sacerdotes, ou pregamos o Evangelho, ou é melhor, de uma vez por todas, assumir que não somos cristãos. Por mais que isso seja pesado para alguns, mas não faz sentido, não faz o menor sentido alguém ficar se dizendo cristão e não assumir o que esse ofício significa. Ser um cristão, para nós, tem espelhado Cristo. Apóstolo João, quando exorta a igreja sobre os anticristos, sobre esses que se posicionavam contra o governo de Cristo, e há muitos hoje, infelizmente, muitos hoje, né? Alguns querem acusar líderes religiosos. Sim, há muitos líderes religiosos que se colocam no lugar de Cristo, que reivindicam para si a autoridade suprema e querem ser quase que adorados pelas pessoas. Há muitos assim, em cada instituição nós temos vários exemplos disso aí. Há pessoas que também são desse jeito, mesmo sem serem líderes cristãs. Elas querem total obediência, elas querem tudo. Os governos fazem isso, o Estado faz, os políticos fazem isso, não é? Líderes fazem isso,
eles querem a primazia, mas a primazia pertence somente a Cristo. João diz, de maneira tão clara, muitos anticristos têm se levantado. Esse é o sinal da última hora, não é? Mas o que ele fala para aquela igreja? O que garante a igreja? Apesar de todo o ataque dos anticristos, apesar de tudo isso, ele olha para a igreja e fala bem assim, no verso 20. E vós, a igreja, possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Todos. E então, quando ele avança, não é, para o verso 27, ele fala: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, é por isso que somos chamados de cristãos, por causa da unção dele, ele é ungido, não é? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ou seja, por que João está dizendo isso? Porque aqueles que saíram e se colocaram em oposição a Cristo, tornaram-se anticristos, e estavam querendo fazer o quê? Trazer nova doutrina para a igreja. Mudar as coisas. Não tem essas pessoas que têm anseio pelo novo, anseio por mudanças. Nós temos que mudar as coisas. Temos que buscar uma revolução. Temos que quebrar paradigmas, não é? Nós não podemos mais aceitar no século XXI uma igreja como essa. O pensamento de vocês é retrógrado, é atrasado, não cabe do século XXI, não cabe da modernidade. Nós temos que atualizar a igreja. Alguns dizem, temos que atualizar a Bíblia. É o que tem dito. No passado as pessoas achavam certas coisas erradas, mas hoje o mundo acha certo, então a igreja precisa se adaptar ao mundo moderno. Porque senão a igreja vai ser um corpo estranho no mundo moderno. Que seja. Que seja. Quem foi que disse que a luz, ela consegue ter harmonia com as trevas? Não tem. Onde há luz, as trevas são expulsas e aqueles que são das trevas são incomodados pela luz. E vai ser sempre assim. Não é assim agora, não, sempre foi desse jeito. Não é? A palavra do Senhor para nós é justamente essa, nos dizendo, vocês têm a unção, e aqueles que estão lutando contra Cristo, estão se opondo a Ele, e estão querendo mudar as coisas na igreja, e estão querendo reformular o que é moral, o que são os mandamentos, o que é o Evangelho, e alterar as coisas para que as pessoas consigam ainda se dizerem cristãs, mesmo sendo completamente ímpias em sua maneira de viver. Esses querem trazer novo ensino para vocês. Mas João está dizendo, a unção que vocês receberam é suficiente. Vocês não têm necessidade de que alguém traga novidade para vocês. Qual é a resposta que nós temos que dar para líderes religiosos, para supostos pastores, supostos apóstolos, que dizem, nós temos aí uma nova maneira de fazer a igreja crescer. Estamos trabalhando com uma manifestação muito mais calorosa, espiritualista, e as pessoas amam, elas se debruçam, elas gostam. Observem, olha a prova cabal de que isso é funcional realmente. Nossa comunidade está lotada, abarrotada, temos várias filiais, como se fosse uma empresa, não é? Espalhadas pelo Brasil inteiro e até pelo mundo, com o nome de nossa igreja. Isso aqui é a prova de que Deus opera. Vocês têm que submeter ao que estamos dizendo também, se vocês quiserem crescer e serem relevantes no mundo. A resposta que temos que dar é justamente essa. Nós recebemos a unção que vem do Santo. E, portanto, nós temos todo o conhecimento necessário. Não precisamos de mais nada. Não há novidade, irmãos. Não há novidade. Não há. É tudo ilusão. O que Deus nos deu é eterno. A palavra do Senhor, a verdade, a unção que Ele nos deu, nos atualiza. Nós somos muito mais atualizados, muito mais do que o jornal de amanhã, do que os noticiários do mês que vem, do ano que vem. Nós temos tudo o que é necessário. Deus cuida de nós, a unção que recebemos dele é suficiente. É por isso que somos chamados de cristãos, porque dele recebemos essa unção, que é verdadeira, não é? Por isso, então, somos chamados a permanecer nele. Não é? Por isso a exortação de João agora no verso 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua ira. Ouçam com atenção. Filhinhos, agora pois, permanecei nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Somos chamados para permanecer em Cristo, para nos dobrarmos diante de quem Ele é. Ele é o Cristo. Temos que permanecer nele, porque aqueles que se apartam de Cristo, aqueles que se colocam como sendo superiores, que traçam planos contra o Senhor e contra o seu ungido, que têm em sua mente o rejeitar a igreja, o rejeitar a palavra de Deus, todos esses recebem uma palavra do Senhor. Todos esses. Que é justamente essa. O Senhor disse: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, não é? Não pereçais no caminho, porque dentro em pouco, se lhe inflamará a ira. Porque João fala para nós: filhinhos, permanecei nele. O Salmo vai dizer: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nos dobremos diante dele. Façamos aquilo que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses, no capítulo 2. E aqui eu concluo. Em Filipenses, Paulo diz bem assim, no capítulo 2, pelo versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.